Olá pessoal, paz, meu nome é Thaís, tenho 41 anos. Meu nome é Irado, tenho 39 anos, somos casados há 10 Todos anos os anos. e alguns dias, e alguns meses. Estamos aqui para estar compartilhando um pouco do nosso testemunho sobre abuso de autoridade, que nós sofremos por bastante tempo e queríamos compartilhar um pouco com vocês. Nós viemos para Santa Catarina para estar conhecendo uma determinada igreja, só que nós acabamos vindo para a Luz da Vida. Chegamos aqui, fomos recebidos pela pastora Lisandra e pelo pastor Márcio. E aí começou o nosso processo, porque nós viemos muito machucados, a gente estava totalmente a risco. Quando nós fomos para essa determinada igreja, essa igreja ela é profética, então nós começamos a aprender bastante coisa sobre o mundo espiritual que a gente não conhecia. Só que aí nós começamos a ver alguns tipos de abuso de autoridade. Eu raspei a minha cabeça por ordem do apóstolo, que Deus tinha pedido o meu cabelo. Eu não tinha o entendimento, né? Então eu me submeti, nós levantamos muitos altares de o apóstolo, né, que se diz apóstolo, chegar e falar que Deus tinha pedido os dízimos e eu dei o meu 13º inteiro. Foram 2 carros, nós tivemos que erguer altares para os primogênitos. O Irá tem uma filha fora do casamento, então nós tivemos que erguer altares para resgatar a vida deles, porque senão eles teriam maldição hereditária, eles não iriam prosperar. Então, como nós temos um filho primogênito nosso e ele tem uma filha de um outro relacionamento, nós tivemos que erguer 2 altares, valores muito alto. Então foram coisas bem abusivas. Inclusive hoje eu tenho muita dificuldade em estar orando em línguas. Eu orava em línguas e uma vez ele me chamou a atenção falando que eu irritava ele quando eu orava em línguas, que era muito feia a forma que eu orava em línguas. Eu com 7 meses grávida, eu apanhei na cara, dele chegar e me dar um tapa na cara, de expor a gente em altar, porque essa determinada igreja, ela tem como doutrina a exposição, só que a exposição é no altar. Ele bateu no nosso filho e nós aceitamos tudo isso. Mas por que nós estamos aqui dando esse testemunho? Porque tudo isso aconteceu porque a gente não lê Bíblia. E se a gente lesse Bíblia, a gente iria saber que isso estava errado. Então, nós permitimos muita coisa. E nessa permissão, deixamos aberta ali uma brecha. Tanto que esse apóstolo, ele, por ser uma autoridade, que ele veio do homossexualismo, acabou se confundindo. E ele começou a dar em cima de mim. Então foi algo que aconteceu conosco, que nos machucaram. Eu pedi para Deus, Senhor, me leva para um lugar onde o Senhor me cura. Porque eu sei como que é o mundo. Se eu voltar para o mundo, eu não vou ter força para voltar. Aí Deus nos trouxe para Santa Catarina. Viemos com a intenção de estar numa outra denominação bem conhecida, mas Deus tem algo com a gente aqui. Então hoje nós estamos aqui falando tudo isso para você, aqui na Luz da Vida. E hoje, para nós, foi muito difícil, porque a gente tinha uma bagagem muito grande, a gente aprendeu muita coisa lá. O que mais me pegou foi isso, porque o que eu entender que tudo que eu aprendi estava errado. O que eu sei que está certo e o que eu sei que está errado, porque eu era intercessora e eu sei que esse é o meu chamado. E isso foi o mais difícil, a desconstrução. Porque para mim, Deus queria minha cabeça numa bandeja, porque era usado assim, ó. Se você está sendo reprovada, eu vou tomar o seu filho, eu vou levar o seu filho. E usavam como se fosse Deus falando. Você está sendo reprovada, você não está fazendo certo, é a última chance que Deus está te dando. Então, eu tive uma visão errada de Deus. Aparência. Eu perdi o horário do meu trabalho um dia. Lá era base de comando, a gente tinha que ser obediente. Tinha que ser obediente àquele comando. Então, eu tinha um comando de ir a pé para o trabalho. Dava em torno de 1 quilômetro e um pouquinho. Perdi o horário e fui trabalhar de carro. E ele ficou sabendo desse negócio. Porque eu conto, né? Contava. Na noite era um culto. E ele começou a me expor. No meio do culto. No meio do culto. E falou que Deus ia mandar, Deus falou que ia queimar o carro. Ali, eu comecei a perceber que não era o que a gente estava vivendo. E decidimos nos desligar daquele lugar porque eu estava morrendo espiritualmente. Ela também estava morrendo já espiritualmente. E quando nós entregamos o carro, recebemos uma profecia, uma palavra, que nós não iríamos ficar de a pé. E foi uma época que a gente se encontrou no nosso
no nosso limite, no fundo do poço. Passamos necessidade, de fato, de verdade. A gente não tinha o que comer, basicamente. E nisso a gente foi buscar ajuda, né, nessa igreja. O apóstolo falou, a igreja não tem obrigação. Você está passando pelo seu processo. Cumpra o seu processo. E não A igreja não vai gente. te ajudar. Ele falou assim, mas eu tenho aqui alguns negócios, vou te dar. Eu falei, amém, eu recebo. Quando chegamos em casa, tinha produto vencido há 2 anos, produto cheio de bicho. E o que mais pegou a gente é que, tipo assim, chegou a um nível de autoritarismo que para eu receber alguém, vamos supor, eu queria convidar um amigo para jantar em casa, eu tinha que ligar para ele e pedir permissão. Eu não podia receber ninguém na minha casa ou ir na casa de ninguém. Eu não podia comprar um bombom sem ligar para ele e pedir autorização. Porque ele falava que ele era o cabeça da igreja, que todas as bênçãos caíam sobre ele e que ele ia distribuir para o resto do corpo e que nós éramos o corpo. Então ele levantava a mão assim no meio do culto e falava assim: ó, a sua bênção está na mão de Moá, está nas minhas mãos. Então depende de mim. Se eu não quiser te entregar, eu não vou te entregar, porque a bênção vai cair sobre mim, que sou o cabeça. Aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a assistir ministrações de pastores, de apóstolos, que são conhecidos, são renomados, e começou a dar conflito. E até a cobertura dele, né? E até a cobertura, que lá eles falam que é cobertura espiritual, porque a gente era obrigado a chamar de pai e mãe. Mas, enfim, nós resolvemos dar esse testemunho para falar para vocês, leiam a Bíblia. Quando alguém chegar e falar alguma coisa para vocês, leiam a Bíblia. A Bíblia é um manual. Nós passamos por tudo isso, gente, a gente não culpa eles não, a culpa é nossa, de termos nos submetidos, porque se a gente lesse Bíblia, a gente ia saber que aquilo estava errado, você entendeu? E hoje eu aprendi, eu tive que deixar minha bagagem, tudo que eu aprendi, eu tive que passar por libertação, eu tive que passar por cura, o Irá também. Sim. Também teve que passar por cura, por libertação. Foi um processo bem longo. A Cris teve muito trabalho com a gente e ainda tem, tá? Assim, Porque nós ainda carregamos algumas coisas. Infelizmente tem hora que dá uma bugada, não vou mentir para vocês. Mas hoje a gente olha para a cruz. E tudo que é falado pra gente é aqui, ó, Bíblia. Ah, você falou isso, tá, mas aonde que tá isso na Bíblia? Me fala. Porque, gente, para vocês terem ideia, furou a orelha do Irá com brinco. O Irá, quando ele era jovem, ele tinha a orelha furada. E esse apóstolo colocou um brinco na orelha dele, falando que ele era o servo da orelha furada. E nós fomos depois ler na Bíblia o que era o servo da orelha furada. E não tem nada a ver o que foi passado pra gente. Você entendeu? Então isso também ligou o Irá ao apóstolo. Você entendeu? Então, assim, são certas coisas que a gente faz. Eu tive que me fazer muito desligamento, porque eu abri vários portais, eu fiz, tipo assim, ó, nós, com esses altares que nós erguemos, nós comprometemos a nossa vida financeira, porque nós não fizemos para Deus, por mais que nós não tínhamos consciência, mas nós comprometemos a nossa vida financeira e nós tivemos que passar por um processo de libertação bem complicado. Hoje, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, nós conseguimos nos quebrar todas essas cadeias, virar a página e hoje eu sirvo no Restauração da Alma. Hoje eu faço parte desse ministério maravilhoso, graças a Deus. O Irá está cada dia caminhando também para o seu ministério, em nome de Jesus, ele vai se encontrar e estamos na luz da vida, estamos muito felizes. E, gente, leiam a Bíblia. Não deixe que o orgulho, tá, te impeça de ir buscar ajuda. O que impede você da libertação que você precisa é você mesmo, ninguém mais. Se você quer mesmo ser liberto, procure ajuda. Busque, libere pessoas que precisam ser liberadas. Por exemplo, antes da gente ir embora, Deus me fez pedir perdão para muita gente, né, mãe? Nós tivemos que liberar eles, tanto o pai e a mãe espiritual... Sim. O pastor e a pastora, nós tivemos que pedir perdão para eles e liberar a vida deles. Quando nós decidimos vir embora, Deus me deu nomes de pessoas para me pedir perdão. Fala, não, Senhor, eles que me feriram, por que eu vou pedir perdão para esse povo? Trata o Senhor com ele, é mais fácil, eu não. E fiquei relutando durante 15 dias, mais ou menos, ali, até que eu não tive mais escolha. Eu comecei a querer marcar a reunião,
as pessoas falam, não, cara, não dá para remarcar. Deus falou, grava áudio e manda, a tua parte está fazendo. Então, ali eu comecei a perdoar. Perdoei o apóstolo, perdoei a pastora, que é a esposa dele, fui perdoando vários pastores, várias pessoas que me feriram, nos machucaram a minha casa, minha esposa, meus filhos, meu filho até então. Então, foram pessoas que eu fui liberando. E ao passar disso, eu fui tirando um peso enorme das minhas costas. Eu achei que estava liberto, só que não. Até conheci a Cris Rosa. Cris Rosa. Concluindo, o que nós queremos passar para vocês? Primeiro, o pai que te feriu, no caso que a gente chamava de pai e mãe, o apóstolo, o pastor, não é Jesus. Jesus é o único que salva, que conforta. Então, assim, ó, não cometa o mesmo erro que eu cometi, de levar isso para Deus e se afastar de Deus, criar um abismo entre você e Deus. Olhe para a cruz. Não confunda as coisas. Não se afaste de pessoas, não se afaste da igreja, não se afaste de Cristo por causa de erro de pessoas. Porque se a gente fosse levar em conta o que nós passamos, a gente nunca mais pisaria numa igreja. E hoje a gente não estaria curado, nunca não estaria transformado, não estaria servindo, porque para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou no Ministério Restauração da Alma, eu sirvo nesse ministério maravilhoso e procure ajuda. Nós estamos aqui hoje para te ajudar. O Restauração da Alma está aqui para te ajudar, como me ajudou. Então procure ajuda, como nos ajudou, né, amor? Isso.